Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run. O podcast de corrida que é o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Inscreva-se no canal do Estema no YouTube e siga a gente no Spotify e nas redes sociais para ficar ligado em todas as novidades. Hello, this is the pod for your running era. I said, run when you hear that. You better run when you hear that. I said, Run when you hear that. You better run when you hear that. I said, run when you hear that. Run when you hear that. Já falamos diversas vezes por aqui que a corrida vai muito além de pace e meta. Esse esporte é sobre encontrar um respiro no meio do caos e da rotina. Principalmente quando a vida envolve maternidade, carreira e tantas outras responsabilidades. E tá tudo bem a gente não dar conta de tudo sempre. Às vezes a gente só tá exausta, se questiona se a gente vai conseguir dar conta de tudo. E o episódio de hoje é sobre isso. Sobre se reinventar, conciliar e seguir em movimento. Mesmo quando tudo parece puxado. Bora começar esse papo? Para falar um pouco hoje sobre corrida, mercado financeiro e maternidade, estamos aqui com a Júlia Dandara. Corredora, maratonista, mãe, especialista em direito bancário, ou seja, mercado financeiro. A Ju é uma mulher que ela mostra na prática que é possível se cuidar e que também cuida de muita coisa ao mesmo tempo. Seja muito bem-vinda! Oi, tudo bem? Ju, antes da gente começar, conta pro pessoal que tá ouvindo quem é você dentro e fora da corrida. Bom, eu sou a Júlia, tenho 28 anos, sou mãe do Caleb, que vai completar 11 anos, sou advogada no mercado financeiro, no Nubank, e sou corredora também, maratonista. Maravilhosa, já correu Nova York, a gente tava conversando bastante sobre isso antes de começar o episódio. E Ju, pra gente já ir começando assim nessa parte mais da corrida, como é que você começou a correr? Você desde criança pratica esporte? Como é que foi? Desde criança eu pratico esportes. Minha mãe sempre me incentivou, então já fiz balé, natação, tênis por muitos anos. E aí chegou a fase da adolescência, eu interrompi um pouco, também me tornei mãe. E aí eu entrei no escritório de advocacia, eu trabalhava muito. E aí juntou a pandemia com os estudos para a OAB. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso de uma válvula de escape. E aí a corrida entrou na minha vida, porque tava tudo fechado, e era a única saída, e aí eu comecei a correr na pandemia. Sou cria da pandemia. Acho que a pandemia fez é muito engraçado você contar primeiro essa jornada que é muito comum, né? Quando a gente pergunta pras pessoas, é muito comum a gente encontrar esporte na infância, incentivo da família, aquela pausa durante a adolescência, Faculdade. e depois a reconexão com a corrida em outro momento de vida. Sim. Muitas vezes, às vezes, pela estética ou, no seu caso, pra buscar, de fato, um respiro. Sim. E depois a corrida vir. E como é que essa paixão foi aumentando? Começou ali correr pra ter esse respiro na rotina e como é que foi disso pra se tornar uma maratonista? Bom, eu comecei a correr, então, na pandemia. Não sabia o que era pace, não sabia nada, corria por pura diversão. E aí, enfim, a gente teve ali o início da vacina, a vacinação, grupos de corrida. Encontrei um grupo de corrida que era voltado para pessoas negras. Eu falei, vou lá. E um amigo me incentivou. Eu lembro que no primeiro encontro que ele marcou, vamos juntos, ele desapareceu. Cheguei lá na cara e na coragem. Você não conhecia ninguém? Não conhecia ninguém. E aí comecei a participar do Project Run, que é um grupo aqui em São Paulo de corrida. E na medida que, enfim, eu ia aos domingos nesse grupo, eu falei, eu quero aprender mais, vou procurar uma assessoria. E aí foi indo, assim, foi desenvolvendo. Mas comecei no grupo e na pandemia. Caraca, muito legal, porque até a gente tava falando, né, que hoje em dia a gente vê vários running clubs, mas eu não lembrava, inclusive, que desde 2021 já tinham alguns grupos. Acho que a gente sempre, pelo menos de uns belos anos pra cá, a gente já via muita assessoria, mas running club, assim, realmente eu não lembrava que já tinha bastante. Na época eram poucos, eu me lembro do Project e da Dengang, né, eu acho que é assim que fala. Eles eram dois grupos bem fortes, são dois grupos bem fortes aqui em São Paulo. Eu via muito também na época, a Adidas ainda tem, né, a Adidas Running Club, que eu lembro que eles faziam alguns encontros, e antes de ir pra assessoria, eu cheguei a ir num grupo da Adidas, que eu
achei pelo aplicativo. Foi na minha volta pra corrida, a gente se perdeu pra achar o grupo. Mas era muito legal, porque Sim. eles também saem um pouco de correr nos lugares. Eles estão mais espalhados Sim. em São Paulo. E onde é que vocês correm? Na época a gente corria ali no centro de São Paulo, Nossa, que legal. o que me atraía bastante, porque eu gosto muito de correr ali no centro. Eu sou uma pessoa que não sou do Ibira nem da USP. Eu gosto muito de desbravar São Paulo, então eu saio da minha casa e vou criando rotas através do Strava. Eu da amo isso, funcionalidade inclusive. do Strava. Então, eles corriam no centro, então isso também me atraía. Na época, vocês corriam aonde? De manhã, à noite? Porque, enfim, né? Então, Meio perigoso. na época a gente corria no centro, em horários diversos. Então, às vezes eram uns domingos, quartas-feiras. E a gente revezava ali centro e também Paulista e descia pro Ibira. Ah, legal. E super Tem bastante bacana. running club que eu vejo à noite ali na região da sim, Paulista, que o sim. pessoal vai. E normalmente é à noite, né? Que os... Sim, eu acho que sim. Ah, legal. E você, enfim, agora você tá numa assessoria já tem um tempo. Agora, na verdade, é uma assessoria que é o Coach Ever, que a gente chama. Ele atende muita gente ali no centro. E aí eu pego a planilha com ele, treino com ele. Eu gosto muito dele porque ele não segue um perfil de assessoria tradicional. Então ele respeita muito ali o fluxo das pessoas. Então a gente fala, tem um atleta de bar, atleta mãe, e aí ele vai respeitando esses horários sem colocar muita pressão de entrega, de performance, de tempo. Então eu gosto muito disso. Ah, legal. É, porque até é importante, né? Assim, com certeza Sim. são perfis muito diferentes. A gente até tava falando aqui em um episódio com a Isa, né? Sobre soft wellness. Não que se encaixe perfeitamente nisso, mas realmente que tem pessoas que estão muito voltadas pra performance, Sim. e outras pessoas que estão voltadas ali pra corrida como um respiro no Sim. meio da rotina. E acho que eu acho que a visão tem que ser assim, né? Porque É. é isso, foi o que você falou. A corrida, e eu acho que a Alana fala muito essa frase, a Alana do Escolhi Correr fala muito essa frase no Instagram dela, que a corrida precisa caber na vida dela, e não a vida dela caber Sim, ao redor da sim. corrida. Tipo, ela ter que ajustar toda a vida dela. Acho que a Alana também é mãe, então Sim. acho que pra você, principalmente com a maternidade, as escolhas, as prioridades são outras. Sim. Pra você levar em conta, acho que é muito do que a gente vai falar aqui desse equilíbrio. Se a corrida não for algo que se adequa à sua vida, à sua Sim. rotina, é ela não vai funcionar, é insustentável, né? Total. E ter um coach que tem esse olhar e Uhum. não trata, né? Porque tem algumas assessorias que tem aquele viés muito de performance, que Sim. quer que as pessoas estejam Sim, presencialmente, sim. que quer que todo mundo faça, tipo, maratona. E assim, Sim. não, cada um tem a Exato. sua particularidade. Sim. Tá num lugar com um treinador que te acolhe é muito importante, né? Total. E como é que foi, assim, isso com a maternidade, entrar no mundo da corrida e conciliar as coisas? Eu acho que foi ótimo e muito importante pra ele, né? Porque eu acho que o exemplo se constrói muito dentro de casa e não é com a fala, né? Então ele vê eu saindo pra correr, ele assistir todo esse movimento, ele se sente muito incentivado. E ele fala, mãe, já posso ir pra academia? Já posso correr? Que fofo. Então, é super fofo. E, além disso, ele foi uma pessoa super importante. Eu acho que ele foi a pessoa mais importante durante meu ciclo de maratona. Porque eu tava numa fase extremamente difícil no meu trabalho, num momento de muita pressão, mercado financeiro, e tive que conciliar com esse convite de correr uma maratona, né? Não foi uma escolha que eu falei, olha, quero correr uma maratona. Veio um convite, e aí eu falei, Nova York, irrecusável, bora lá. E diante disso, assim, teve um momento ali do ciclo que o volume aumentou muito e conciliar tudo, eu me lesionei durante o ciclo. Então eu fiquei muito machucada, minha cabeça, meu mental ficou muito fragilizado. E eu falava pra ele, olha, a mamãe não sabe se ela vai conseguir, eu acho que eu vou desistir. E ele falava, mãe, imagina, você consegue. Estamos juntos, pode ir lá que você vai conseguir. E aí eu ouvia isso e eu falei, agora eu vou ter que ir mesmo, com essa pressão aqui, não, com esse apoio dele. Eu falei, não, bora lá, que vai dar certo. Então, acabei indo. Você acha que a maternidade te tornou muito mais forte pra enfrentar as coisas da vida? Acho que a maternidade me moldou muito, eu sinto que eu sou uma pessoa mais humana, eu acho que eu tenho um outro olhar ao outro e também um outro olhar sobre mim, assim, sobre os meus limites, sobre o que eu quero. Então, sim. Eu acho que a gente teve, né? É muito legal você ter começado a correr e colocar um esporte, que é um hobby seu, um momento seu,
depois de ser mãe, né? Sim. E a gente via muito, ainda vê muitas mulheres com receio da gravidez ou com medo Sim. de como é que vai ser o pós, se vai conseguir voltar esse tempo pra elas. E você, de fato, ingressou no mundo da corrida, que é um esporte que tá te trazendo Sim. muitas coisas positivas depois de ser mãe. Com certeza, Sim. a força de ter ele lá faz com que Total. você consiga Não, eu acho que eu priorizar sou de uma uma forma diferente. mãe melhor Uhum. em decorrência da corrida também. Porque eu falo, a corrida é meu momento de sozinha, sem estresse, onde eu me conecto comigo mesma, escuto muito os meus pensamentos, então nem sempre eu vou com fone. Eu tô com uma fase já, tempo de correr, sem música, e eu preciso desse momento sozinha, porque eu passo mais da metade do meu dia com ele, cuidando dele, cuidando das coisas do meu trabalho, então eu preciso desse momento para eu ser uma profissional melhor, uma mãe melhor, mais paciente e com bom humor com todo mundo. Não surtar. Sim, não surtar, preciso da corrida. Mas assim, ouvindo você falar, é muito importante, assim, porque acho que a gente ouve muito mulheres que têm filhos, a gente ainda não é mãe, mas ouve muitos relatos de mulheres que sentem culpa, às vezes, por ter esse tempo pra ela, sabe? Pô, é um tempo que eu tô cuidando de mim, em vez de eu estar cuidando do meu filho. Mas você trazendo dessa forma é super importante, assim como uma vez a Alana já trouxe também, como cuidar de si é uma forma de cuidar do outro também, né? É mais ou menos isso que você sente, assim, com a corrida? Total, ele fala, minha mãe ele já sabe, minha mãe precisa correr, porque senão ela fica mais mal-humorada, menos paciente, e eu acho que é isso, a corrida traz tem uma endorfina muito forte, sim. né? E eu sinto que quando eu não corro, eu tenho menos energia no meu dia. Nossa, Quando eu 100%. corro, eu tenho mais energia, tudo flui melhor. Meu Exato. trabalho flui melhor, eu tenho mais criatividade. E não que eu seja impaciente de modo algum, mas eu sinto que minha energia de fato muda pra entregar todas essas tarefas do dia, sabe? Mas isso totalmente. Eu falo que o esporte, às vezes, não é a corrida, né? Porque a gente não vai correr todos os dias, mas suar, fazer alguma atividade Sim. física, liberar um pouco de endorfina. E pra mim, logo cedo, tem que ser logo cedo, Sim. muda 100% do que vai ser meu dia depois. Total. Sim. É quase... Hoje, por exemplo, eu não consegui treinar de manhã. Eu tava muito cansada, perdi a hora. O dia inteiro já foi Sim. se arrastando. Sim. Eu já fico mais preguiçosa, com menos Sim. energia pra me arrumar. Ou seja, eu já começo a Sim. trabalhar numa outra vibe. E aí parece que o dia inteiro vai sendo arrastado. Total. E eu acho que é isso. Ainda mais no nosso caso, que não tem filhos. Só o trabalho ali, lidar com as coisas. Mas Sim. imagina ainda pra maternidade. E acho que por muito tempo as mulheres acabavam deixando de lado se colocar na agenda, Sim, né? E agora sim. acho que é bom que a mentalidade tá mudando muito de... Putz, não. Pra eu ser uma mãe melhor, eu preciso ter meu Sim, momento de sim. autocuidado, né? Você Total. passar isso pra ele também é muito importante. Total. Sim. E Ju, vocês, assim, ele gosta de esporte? Vocês têm algum momento juntos praticando esporte? Como é que é? A gente ainda não tem um momento juntos praticando esportes, apesar que ele pede muito pra eu correr comigo, né? Mas eu falo, não, hoje ainda acho que você não vai aguentar, eu preciso pegar um dia mais Ele tem livre 11 na minha anos. agenda pra levar ele. Mas ele pratica natação, faz boxe. A gente já teve momentos de praticar boxe juntos, né, Que no ano legal. passado. Mas como eu comecei a fazer minha pós, os horários acabaram não conciliando, não consigo conciliar os horários. Mas a gente já teve esses momentos. E eu acho que futuramente a gente vai ter muitos momentos, porque ele pede muito, né? Pra correr junto. Ele fala, eu quero ir pra academia, já posso pegar peso? Ele pega os pezinhos em casa. Então, ainda a gente não tem momentos juntos, mas em breve eu acho que teremos. Com certeza. Ainda mais porque hoje em dia eu vejo que tem muitas corridas kids, assim. Sim. E é isso, né? Ele vendo a importância que é pra você esse esporte, com Sim. certeza ele vai querer estar ali. E eu lembro muito de eu criança, assim, não corria, meus pais não corriam, mas a gente jogava tênis. Sim. E era meio que um momento de todo mundo, sabe? Sim. Ir pro clube pra jogar tênis. E acaba sendo uma memória muito gostosa, assim. Então tenho certeza Total. que é isso, vai ser um espaço pros dois criarem Sim. vínculos, assim, ainda mais fortes. Eu acho que a corrida traz lições muito bacanas, assim, pra vida de qualquer ser humano. Eu acho que uma delas, organização, disciplina, então, e persistência, não desistir. Então, por isso que eu achei super importante eu falar. Ele falou, mãe, você vai conseguir. Eu falei, eu vou conseguir por ele, pra dar esse exemplo pra ele. Tô Que arrepiada. nem sempre as coisas vão vir fáceis. Mas se você persistir,
vai dar certo. Ele tá numa fase agora que ele é super disciplinado pra ir pra natação. Ele é super disciplinado com a dieta. Ele faz dieta porque ele tá pré-diabético. Então ele precisa comer certinho. E ele fala, mãe, hoje eu não quero pão de queijo. Eu quero ovinho. Eu vou comer ovinho. Ele se pesa. Então eu acho que isso vem muito do exemplo. Do exemplo de casa, assim. Sim. Não tem outra explicação. Sim. Mas eu acho isso a coisa mais importante, né? Até quando você fala de esporte, eu e a Má, a gente teve um episódio na primeira temporada que a gente recebeu a mãe dela e meu pai. E hoje eu vejo o quanto, pra mim, foi muito mais fácil, mesmo eu tendo tido essa mesma coisa que você teve, de na época da faculdade, adolescência, acabar me afastando do esporte, a volta foi muito fácil, porque eu cresci vendo isso dentro da minha casa. Eu cresci vendo o quanto o esporte era importante, eu tinha sempre que fazer alguma atividade física, e meu pai sempre falava, você vai testar, entrou, você não gostou tudo, mas vai ficar até o final do ano. Sim. Então, o ano completo você vai fazer, eu lembro. E pra aprender que você escolhe uma coisa, não se compromete. Você se compromete. Sim. Faltar era tão, assim, não podia faltar no esporte. A não ser que eu tivesse, era mesmo o nível de comprometimento que eu tinha com a escola. Então, não quero acordar. Não, você vai, você tem. E tudo isso vai trazendo uma coisa muito, né? A gente vai levando para todos os outros aspectos da vida. Sim. Então, eu acho que é uma forma muito importante de ensinar, e ainda mais na geração deles, né, atualmente, com mais rede social, com mais internet, né? Eu acho que é ainda mais importante colocar as crianças para serem crianças e para praticar atividade física. Eu acho que se torna 5 vezes mais importantes agora do que já era antes, né? Sim. E, Ju, entrando um pouquinho, assim, mais esse lado do trabalho. A gente tava conversando antes do episódio, mas a gente tava conversando aqui que nós duas somos advogadas. Sim. E, pelo que eu entendi, sua carreira, assim, desde o começo sempre foi meio na correria, assim, né? De trabalhar bastante em grandes escritórios, agora você tá em banco, mas como é que é essa trajetória? Tá, vamos voltar um passo e entrar de novo na maternidade. Eu fui mãe muito jovem. Eu engravidei com 17 anos. E aí, eu lembro que eu morava fora, voltei, descobri a gravidez. Morava fora. Onde você tava? E eu tava em Linfield, uma cidade nos Estados Unidos. E aí, eu voltei, descobri essa gravidez. E aí, eu tinha concluído o ensino médio. E aí, logo eu prestei vestibular. E aí, eu passei. E aí, eu iniciei a faculdade. Então, eu nunca tive um momento tranquilo. Eu já entrei na faculdade de Direito com essa correria da maternidade. Você já tinha sido mãe antes da faculdade? Eu engravidei antes de entrar. Tá. Caraca. E aí, então, já entrei nessa loucura. E eu lembro que eu falava pro meu pai falava assim, e o pai dele também falava, por enquanto, foca em estudar e ser mãe. E eu falei, não, eu quero adquirir experiência. Então, eu lembro que com 6 meses, ele completou 6 meses, eu coloquei ele numa escola e falei, eu vou pro estágio. Então, eu comecei a estagiar em órgão público. E aí, era muito louca a rotina, porque eu deixava ele 6 horas, ia pro Mackenzie, saía do Mackenzie, ia pra esse órgão público, né? Voltava, saía do trabalho, buscava ele, ficava com ele, e aí já era punk. E aí eu fiquei uns 2 anos, e aí depois eu fui pra uma empresa aqui próximo, e aí depois eu fui pro Matos Filho, que é um mega escritório. Super. E aí sugava a minha alma. Meu Deus, pode falar isso? Sugava a minha alma. O Matos Filho sugava a minha alma. E era muito louco conciliar, porque eu lembro que eu não via, eu entregava ele na escola, mas eu não via ele dormir. Você só deixava ele pra outra pessoa buscar. Como que ele voltava? Ele voltava porque o meu pai e o pai dele buscavam ele na escola, e quando eu chegava ele já tava dormindo. E aí era muito louco. Na época eu trabalhava com compliance, que é uma área que também demanda muita análise de documento. E fiquei uns anos lá no Matos Filho, acho que quase 3 anos, 4 anos, e agora eu tô no Nubank, aí eu sou advogada de produtos, e no Nubank é isso, né, conciliar maternidade com o mercado financeiro, com a corrida é uma loucura, mas eu gosto muito do que eu faço. Eu sou advogada de produtos, então atuo no desenvolvimento de produtos bancários, olho a parte de regulação, e é muito dinâmico e é muito louco, como maternidade também caso com trabalho, porque uma das BUs que eu atendo, né, uma das áreas que eu atendo é a área de menores de idade, então eu cuido de todo o desenvolvimento de conta de menor, e é justamente pela minha experiência de ser mãe. Que interessante. Então, é muito louco.
Nossa, tudo se conecta de alguma Sim, forma, sim, né? Não, e é muito incrível que o que é importante também é uma rede de apoio, né? Porque você Sim. conseguiu ter toda essa jornada e conseguir ter esse espaço de priorizar, né, sua profissão. Você teve muito apoio do seu pai, né? Você comentou. Sim. É isso, com certeza. Até pra você fazer. E a corrida entrou, você já tinha finalizado a faculdade? Não, eu tava na época da OAB, que é a prova que a gente presta, né? Pra, enfim, ter a carteirinha de advogado. E aí tava com escritório, estudando. Aí a corrida entrou, que eu falei, meu Deus, eu preciso de um respiro aqui Eu no vou meio, surtar. senão eu vou surtar. Nossa, e eu lembro... Nossa, agora fazendo um parênteses totalmente de quem é advogado vai entender. Mas essa foi a prova que foi adiada várias vezes por causa da pandemia, não foi? Sim, Eu que precisei a mesma. Sim. Gente, era uma ansiedade. E eu entendo total, assim, é isso. Começou a correr pra, né, ter um respiro. Porque, Total. cara, Vocês não sabiam quando ia ser a gente prova? não sabia quando ia ser Não, essa não. prova. Então, a gente estudava, Podia era sair, não podia remarcado. aglomeração. Exato. Foi um ano estudando até o final, assim, e é muito ansiogênico isso, né? De você estar estudando pra algo que você não sabe se vai Sim. acontecer, ao mesmo tempo a nossa No meio de profissão uma depende pandemia. disso, Não, no meio de uma que a pandemia. gente não sabia nem o que ia acontecer no geral. Exato. Nossa, que loucura. Foi uma loucura. Sim. E Ju, eu até queria saber pra você como é que é, porque já estive em grandes escritórios, nunca trabalhei em banco nem em empresa, mas assim, sei que são ambientes muito masculinos, principalmente o mercado financeiro. O mundo jurídico ainda é muito, né? Tem Sim. escritórios que ainda tentam ter uma política de diversidade, de colocar mais mulheres, mas sei que é um ambiente muito masculino, muito branco, né? Queria saber como que é pra você, sendo uma mulher preta, trabalhar nesses lugares, tipo, como você se vê lá dentro. Conta pra gente. Boa, vou contar um fato curioso. Quando eu comecei a estagiar, eu não contava nas entrevistas que eu era mãe. Eu lembro que um dos meus primeiros estágios depois do tribunal foi em uma empresa aqui no Itaim Bibi. E eu trabalhei 2 anos, era super próxima da minha chefe, a Lívia. E eu nunca contei pra ela que eu era mãe, porque eu ficava pensando, meu Deus, nunca vão me contratar, junção de mulher, negra e mãe, Sim. sem chance de passar. Então eu evitava contar essa informação. E sempre foram ambientes que eu ficava muito só, né? Primeiro, por ser mulher, a gente ia ficar muito sozinha ali no mercado financeiro. E 2, por ser negra. Então, não são os espaços ali que eu frequentava, as oportunidades que eu tive, que foram muito boas, né? Matos Filho, hoje Sim. no Nubank. Raramente você vê pessoas Sim. negras. Então é bem difícil. Eu acho que, de novo, casa até com a corrida. Minha válvula, eu preciso desse momento relax no meu dia. Sim. Porque eu acho que, de fato, é muito difícil ser mulher. Eu sinto que a gente tem uma pressão adicional. A gente tá sendo observada a todo momento. A forma como a gente se porta, o que a gente fala. A forma como se veste, né? Sim, Assim, Tudo. na minha época, pelo menos quando eu trabalhava em escritório grande, tinha um dress code, você precisava estar de determinada forma, Sim. e tudo poderia ser ser entendido como Sim. de outra forma, né? Então é isso, você tá sempre sendo observada, desde a roupa que você usa até a maneira que você se porta. Assim. Total. E eu acho que é isso, é bem difícil, eu acho que eu não quero ser sozinha, eu quero abrir caminho para que outras mulheres negras tenham essas oportunidades que eu tive. Eu não nego os meus privilégios, eu vim de uma família muito privilegiada, o que é exceção no Brasil. No Brasil não temos famílias negras com boas condições, que, enfim, conseguem dar oportunidades aos seus filhos de estudo, de fazer um intercâmbio como eu fiz. Sim. Então, eu quero ser meio, eu não quero que pare em mim, eu não quero ser fim. Eu quero ser meio para que outras mulheres negras ocupem esses espaços, seja no mercado de trabalho, seja no meio da corrida, que também Sim, são poucas, Totalmente, né? aham. Então, Ainda mais em criação de conteúdo, né? Quando a Sim, gente sim. fala, de fato, são poucas mulheres. É. e aí, casa até é muito louco, né? Porque eu sinto que também a gente vê poucas influenciadoras negras justamente por esse histórico do Brasil, né? Então, são mulheres negras que muitas vezes estão em trabalhos mais precários, Sim. ou que não têm muitas condições, e aí é uma rotina muito corrida de pegar metrô, cuidar de filho, casa. E aí, que tempo sobra ali se você não tem também uma rede de apoio, você não consegue contratar uma pessoa, às vezes, pra te ajudar em casa. Exato.
Exato. sobra tempo pra corrida, né? E fora que, sim, eu concordo, a corrida é o esporte mais democrático, mas é um esporte também caro. Eu acho que todos os exato. esportes, à medida que você vai se profissionalizando, Ele vai... ficam caros e aí o nicho vai fechando, Afunilando, né? Afunilando pra quem tem condições ali de bancar. Nossa, é muito importante você ter trazido esse tema. Hoje eu tava lendo uma matéria e eu acho que talvez até óbvio já tenha falado. Hoje eu tava lendo no Instagram em algum outro... Enfim, não lembro exatamente o perfil pra dar os créditos aqui. Mas sobre isso, né? A gente fala o quanto que, óbvio, é importante as mulheres conseguirem trabalhar, né? A gente ter o nosso hobby, ter o nosso esporte. Só que mulheres mães, principalmente quando a gente fala nesse recorte, acaba sendo um recorte 100% privilegiado. Porque pra você ser uma mulher mãe que consegue trabalhar... A gente ainda precisa de uma rede de apoio, que muitas vezes a gente vai ter que pagar algum profissional se a gente não tem uma mãe, um pai que pode ficar... Enfim, ainda não é uma realidade. E aí outras mulheres que muitas vezes estão numa condição... Elas não conseguem ter essa mesma, porque elas estão lá cuidando do filho dos outros. Exato. Exatamente. Então é uma... Não necessariamente cuidando dos filhos dos outros, né? Mas a maternidade demanda muito uma rede de apoio. E se você não tem essa rede de apoio, você tem que pagar. E aí envolve outras questões. Exato. Então, eu acho que outra coisa que eu acho que é muito importante é não se comparar. Porque a rotina do outro, as condições do outro são totalmente diferentes da sua. Exato. E aí, se você entrar nesse ciclo de comparação, de querer fazer, de entregar como o outro entrega, aí o esporte não vai ficar divertido, vai ficar maçante, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer na medida do que a gente consegue, na medida das nossas oportunidades e sempre um pouco melhor, assim. Eu vou praticar porque eu quero ser um pouco melhor, mas vou praticar esse esporte dentro das minhas condições. E assim, eu sinto que várias vezes eu já ouvi relatos de pessoas falando, não entendo como... Enfim, todo mundo tem 30 minutos. Não. Às vezes não é. 24 horas, todo mundo tem 30 minutinhos pra Sim. fazer alguma coisa. Não é todo mundo que tem 30 minutos pra fazer, sabe? É exatamente isso que a gente tava falando. Que, pegando esse recorte, principalmente de uma população que às vezes não tem condição de pagar pelo cuidado do filho, ou não só isso, né? Às vezes é o próprio sustento mesmo. Sim. Tipo, cara, não vai ter os 30 minutos. Sim. E mora longe de algum lugar que dê pra treinar. Então, é isso. Acho que é realmente muito, muito legal a gente trazer esse recorte de que, falando num contexto Brasil, a gente tem que entender que o esporte ainda não é acessível pra todo mundo, Não, né? ele não é Principalmente pras democrático mulheres. ainda. Porque pros principalmente homens, os homens, eles têm lá o futebolzinho deles. Os homens, eles... Sim, Acho que pras mulheres ainda a Ainda situação pior. é pior. Sim, sim. exato. E eu acho que eu me vejo, às vezes, num papel muito que eu quero de fato, assim, não ser fim, mas ser meio. Meio em relação à advocacia, que outras mulheres olhem e falem, meu, isso é possível. Eu recebi uma mensagem linda no Insta esses dias, de uma menina falando, Ju, eu fui numa palestra que você deu no JP Morgan, há muitos anos atrás, Que chique. que você falava que trabalhava no Matos Filho, e você falava com tanto amor, assim, com tanto entusiasmo, que eu falei, meu, um dia eu quero entrar nesse escritório. E aí ela falou, anos se passaram, eu entrei no Matos Filho, e toda vez eu lembro de você, que eu falo, meu, eu vi aquela menina lá, uma das poucas, e eu falei, eu consigo. Então, é isso, eu quero ser meio, tanto na advocacia como no esporte, para espelhar outras mulheres negras a conquistarem e ocuparem esses espaços. Então, não necessariamente eu, por exemplo, não moro perto do Ibirapuera nem da USP, mas eu consigo correr, criar condições com que eu tenho de correr próximo da minha casa. E aí também falo também de um espaço de privilégio, que eu não moro próximo do Ibira, mas moro numa região que tem uma boa ciclofaixa, que tem arborizada, mas também faço outros trajetos, não só de ficar nessa ciclofaixa. Então eu saio da minha casa e vou até o centro, e aí passo por lugares que não necessariamente são seguros, e aí eu não tô incentivando ninguém, mas eu acho que procurar recursos, assim, pra gente poder incentivar outras pessoas que não necessariamente têm essas condições que a gente vê, assim, na mídia, nos eventos, não precisa ser aquilo, tem outras pessoas que... E eu gosto muito, eu repito, assim, o quanto prova de corrida e numa prova, principalmente quando você sai das provas ali também mais elitizadas, né? Você vai em provas menores,
você vê a diversidade de pessoas que Sim. correm. Sim. Acho que isso também é muito importante. Sim. Pessoas que têm um tênis e que é o mesmo tênis há anos, mas que estão lá e que Sim. treinam onde dá pra treinar, encaixam na sua rotina. Então, a corrida, eu acho que a gente começa a olhar, já ela não é acessível, ou começa a não se tornar, mas eu acho que, de fato, a gente acaba sendo muito... com as redes sociais, mostra uma bolha que pra você pertencer àquilo e ser aquilo, ter coisas faz parte de uma validação. Sim. Eu tava até pensando hoje sobre o quanto eu mesma fui influenciada por essa bolha, porque eu corro há muito tempo. E eu, por muitos anos, eu tinha um tênis só. Só tive um tênis, e esse tênis eu lembro que eu trocava sempre em Black Friday, e eu trocava a cada 2 anos. Sim. E era o tênis X, que eu, sei lá, eu não... é um tênis de corrida. Sim. Porque eu sabia que eu tinha que ter um tênis com amortecimento, então era um tênis feito pra correr. Mas qual tênis que era? Enfim, não tinha essa coisa. E quando eu comecei pra assessoria, e principalmente as redes sociais começaram a... Eu Sim. comecei a falar, não, tem que ter mais tênis. Sim. Eu tenho que ter um Garmin, eu tenho que ter não sei o quê, eu tenho que ter o Pace tal, Sim. eu tenho... não só o consumo, né? Eu tenho que ter Sim. muitas coisas. E aí, você começa a olhar e fala, nossa, é muito difícil ser corredor. Olha quanta coisa Sim, você tem que ter e exato. ser. E Não, eu preciso correr num parque. Não necessariamente, Exato. assim, eu acho que eu sou muito a favor de trazer o conceito de corrida de rua, assim. De ocupar espaços, ocupar a rua. E é isso. Não necessariamente, eu acho que, a gente tem... ser mulher é difícil, né? Por exemplo, eu não tô saindo agora pra correr muito cedo, porque tá muito escuro. Sim. Não se colocar também em situações muito de risco, mas ocupar na medida do possível com o que você tem. Eu também, no início, eu acho que eu tinha um tênis que não era nem de corrida, era de academia. Eu lembro que era um Nike, assim... O solado dele bem reto, velho, meu. E eu corria com ele, era super feliz. Então, às vezes, a gente coloca muitas exigências. E não é também uma culpa nossa, né? Mas também toda uma pressão midiática pra você, enfim. Eu acho que agora aumentou ainda mais. Com a corrida no hype, a gente fala Sim. muito das comunidades invisíveis. Sim. Então, você tem que tomar os suplementos que tá todo mundo tomando. Você tem que... Tipo, e aí, seguir a rotina das pessoas que você olha, você fala, nossa, eu pertenço a isso. Mesmo sem ter troca real, eu meio que me valido que sou parte dessa comunidade. E aí, acaba tornando até aquela divisão... A gente tava conversando um pouco aqui, né? Antes de entrar... Um pouco dessa questão de quem já corria há mais tempo e quem começou a correr agora. Sim. Porque quem já corria há muito tempo sentiu o espaço sendo invadido e falou, putz, mas não era assim antes. Por que a corrida se tá tornou. virando... Exato. E é normal pessoas que correm há muito tempo começar a achar a corrida em si um pouco moroso. Porque a moda tá no hype, é muito bom, mas ao mesmo tempo começam-se essas mil condições invisíveis que parece que invalidam, né, o esporte, de uma certa forma, caso você não seja o que os outros estão dizendo que deve ser. Mas eu queria pegar muito pra saber um pouco mais dessas suas rotinas de desbravar a cidade, né? Porque eu acho que eu amo correr na rua. É uma das coisas que eu mais amo fazer. Eu não acho tão legal correr em parque, mas hoje eu acabo indo e preferindo por questão de ser uma mulher que tá correndo sozinha e segurança, né? Mas de domingo eu até levei a mal. Eu adoro, assim, de domingo que tem a ciclovia, que eu consigo ir um pouco mais tarde, eu vou sozinha. E como é que é pra você, assim? Como é que você se sente mesmo? Você falou, tem que ocupar. Mas que medidas que você toma? O que você busca ali pra também... Ou só você vai mesmo com a cara e com a coragem? Olha, eu sempre fui muito corajosa, tá? Eu acho que desde a época da pandemia, sempre fui muito corajosa. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de fazer o mesmo circuito. Então, Ibirapuera, ficar dando 1000 voltas, não é algo que me agrada. É igual prova na Marginal, ficar indo e voltando. Chato. Eu acho muito chato. Antes, eu costumava ir pra USP na época da maratona, 2023. E era uma época que a corrida não estava no hype. E aí só tinha velocistas. E aí eu corria muito lerda. Eu falei, esse negócio tá ficando intimidador. Não quero mais. Aí voltei a correr no meu bairro. E fazia isso, várias idas e voltas. Muito por conta pra não treinar parada, né? Porque quando você sai pra desbravar pra rua, você vai ter farol. Sim, exato. A calçada não é boa. Então, na época da maratona, eu dei um stop e fiquei nessa coisa entediante, que eu acho entediante. Hoje que eu não estou treinando pra nenhuma prova, sim, eu sou a favor de desbravar a cidade. E aí, quais cuidados eu tomo, né? Eu não saio muito cedo. Então, eu evito sair, por exemplo, 5 horas da manhã, que tá tudo escuro. Saio um pouco mais tarde e olho a rota que eu vou fazer.
E eu sou uma pessoa que eu conheço... Meu, é horrível falar isso. Modéstia à parte, eu conheço muito bem São Paulo. Então eu sei mais ou menos os trechos que de jeito nenhum dá pra eu passar e os trechos que dá. Então eu vou elaborando rotas no Strava. Não tô fazendo propaganda, tá? Mas eu vou elaborando rotas Aqui a no gente é Strava. Strava lover. A gente ama também o Strava. Vou elaborando rotas no Strava e vou olhando e vou seguindo. E eu gosto de modificar os caminhos. Então, às vezes eu falo, eu vou sair da minha casa e eu quero ir até um café no Itaim Bibi. Nossa, eu E adoro aí eu fazer vou isso. criando a rota pra chegar no café correndo. Eu gosto muito de chegar em determinados lugares correndo. Eu falo, o tempo que eu iria de carro, se eu for correndo... então, eu não sei se eu respondi muito bem a pergunta, mas eu acho que é isso. Olhar o horário, olhar a rota, o local. Tem que ser avenidas movimentadas. Eu não me coloco em avenida que eu sei que não vai ter ninguém. Pontes que... Enfim, ponte é um lugar que eu evito. Por quê? Porque eu fico Eu tinha pensando, parado se alguém muito pra pensar pegar... Ponte você não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. Tá. Então, eu evito pontes também. Então, eu acho que esses são coisas que eu sempre dou uma olhada, mas sou super a favor, assim, de conhecer a cidade correndo. A gente faz muito isso quando a gente viaja pra fora. Gente, a gente faz muito isso. Eu lembro que no período que eu fiquei em Nova York, eu fazia tudo andando, correndo e, porque eu não posso fazer isso em São Paulo? Eu acho que eu voltei de Nova York muito com esse pensamento. Eu fiquei morei um tempo em Nova York, e aí desde quando eu voltei de lá, eu falei, se eu faço lá, eu vou fazer aqui. Eu acho que a gente cria também muito... De fato, a gente mora numa metrópole, é muito perigosa, mas a gente tá a depender em lugares que são menos perigosos, que, ok, se você tomar cuidado, rola. Mas são esses pontos, né? Olhar horário, ponte, avenidas movimentadas. E você vai sozinha, Ju? Ou às vezes você vai com companhia? Não, eu sozinha geralmente vou sozinha. Às vezes eu consigo conciliar com uma amiga que mora próximo, o que é muito massa. Mas aí eu volto muito do que eu trouxe no início do podcast. Eu preciso desse momento sozinha. Sim. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter momentos sozinha na minha rotina. Então, esses são um dos momentos. É meu parque de diversão. Criar rota e desbravar São Paulo pra mim o máximo. Tá no top coisas que eu mais gosto de fazer na vida. É muito engraçado. Antes de eu começar a correr com assessoria, eu amava muito fazer isso. Quando eu voltei a correr em 2022, eu sempre corria de domingo ou de sábado, e eu combinava com o meu noivo, com o Rô, eu falava, olha, eu vou até esse café, e aí você me busca lá e a gente volta juntos. Porque eu também acho muito entediante correr no mesmo lugar, eu gosto de sair olhando as coisas. Também muitas vezes de domingo, meus pais, eles moram mais longe, então como ter a ciclovia, de domingo eu falava, até a casa dos meus pais dá uns 11 quilômetros. Putz, um longuinho, uma corrida mais longa. Rô, você vai de carro, a gente vai almoçar lá, eu vou correndo até os meus pais. Eu fazia muito isso. Aí também, com ciclo de maratona, etc., que a gente acaba tendo que ficar mais preso em um ritmo, por conta de ficar passando muito no farol, e às vezes é 20 quilômetros, né? No ciclo de maratona, 20 quilômetros, aí é desbravar muito a cidade, às vezes é muita subida e descida, então eu acabava também indo pra um lugar mais flexível. Mas é um negócio que eu quero muito voltar a fazer, que às vezes eu despriorizo, mas eu fazia muito. E eu me sinto muito mais segura quando eu tô correndo, mas óbvio, eu também busco correr por lugares que eu conheço, né? Nunca desbravo locais que eu não tenho a menor referência. Mas eu amava essa sensação de liberdade, de tipo, domingo, que é um dia de semana, eu já acho que a cidade é mais difícil, porque tem muito carro, então a cidade tá mais movimentada, tem muito mais gente andando na rua também, então você vai correr pela calçada, é mais caótico. Mas um domingo, que é um dia mais tranquilo, nossa, é uma delícia. Eu amava também. Eu morava em Perdizes e saía ali de Perdizes e até o Ibirapuera, porque daí tem essa faixa, né? Eu também já fiz. Sumaré até o Ibira, e eu achava muito gostoso. Realmente é muito menos entediante, muito menos monótono do que você ficar dando uma voltinha ali. E até hoje, né? Tipo, a gente fez aquele passeio, chamei de passeio, mas é que foi um treino muito legal, que a gente saiu perto da Casa da Má, foi pra Paulista, foi pro Ibira, e às vezes em ciclo de maratona tento também sair de casa, ir pro Ibira, e depois ir pro Vila Lobos. Acho que é isso, tipo, você esbrava, você ocupa o espaço, e a gente até falou disso. É muito mais gostoso também, gente. A cabeça não fica, tipo, mais uma volta. Não, você esquece que você tá... É tipo a sensação de correr uma prova, às vezes uma prova diferente, que não seja na marginal, mas você esquece um pouco, você fica reparando
pro lado, cada hora você vê uma coisa Acaba nova. descobrindo tanta coisa, assim, desbravando a cidade. Às vezes eu falo, olha que café legal, que loja legal. Exato. É outro olhar que você sim, tem, sim, assim, pra sim, cidade, né? Total. E, Ju, acho que até voltando um pouquinho, até nisso que você tava falando de carreira, teve alguma coisa que você, algum ensinamento, enfim, que você já levou do mercado financeiro pra corrida ou vice-versa? Eu acho que paciência, persistência e resiliência, né? Paciência porque, não é do dia pra noite você evolui no esporte. Não é do dia pra noite também que você evolui na sua carreira, assim. É necessário paciência, persistência, muito estudo. Então, como a corrida, assim, né? Você persistir, eu vou fazer minha planilha correta, eu vou seguir o que meu treinador tá falando. E no trabalho é a mesma coisa. Eu vou estudar esse assunto, eu vou ser persistente, eu vou entender e eu vou entregar. Então, eu acho que isso e resiliência, assim, pra enfrentar situações. Vem lesão, vem situações difíceis, mas a gente precisa ser resiliente. Eu acho que essas são as principais lições, né? E eu acho que outra também, que eu lembrei agora, que é uma das principais, disciplina e organização. Sim. Disciplina, às vezes a gente é necessário no trabalho a gente ter disciplina. E organização com os horários, com a vida. Eu acho que eu só consigo dar conta de tudo isso se eu me organizar. Assim, eu preciso ter organização do meu horário, dos horários do meu filho, dos meus horários no trabalho. Precisa estar tudo muito certinho, né? Até era uma pergunta, inclusive, que você acabou respondendo já. Mas como que você faz pra organizar tudo isso? Porque é muita coisa, né? São vários papéis aí que você tá exercendo. Como é que você faz pra realmente conseguir equilibrar esses pratos? Olha, eu tô no momento, eu acho que é o frio que tá difícil, acordar cedo. Nossa, tá pra todo mundo, tá bem difícil. Mas minha rotina, geralmente, a corrida é a primeira coisa que eu preciso fazer. E até pra começar o dia com mais energia, a corrida, alguma atividade física, então eu coloco já no primeiro horário, antes dele acordar, do meu filho acordar e antes das reuniões. E aí, dado isso, eu estabeleço um horário pra começar a trabalhar. E graças a Deus, assim, meu trabalho é mais flexível, né? Então eu consigo organizar a minha agenda. Olha, eu vou começar hoje a partir das 9h30, das 10. E geralmente eu não tenho um horário pra parar, mas eu consigo fazer pausas no meu dia pra levar ele na natação, pra levar na escola, pra levar na fono. Mas tudo bem estabelecido em Google Agenda, assim. Corrida, horário natação Caleb, horário fono. E eu tenho a possibilidade também, é um privilégio de ter gestores que são muito flexíveis. Meu gestor direto é pai, então ele compreende muito a minha rotina. E isso colabora muito, né? Mas não é todo mundo que tem esse privilégio de conseguir trabalhar home office, de ter essa flexibilidade. Mas antes do Nubank, antes do home office, antes da pandemia, como eu falei logo no início, eu também precisava me organizar, assim, porque eu lembro que na época eu já ia pra academia, não corria, na época do tribunal e depois da empresa aqui no Itaim, mas eu lembro que eu já organizava tudo, alimentação Caleb, roupa da academia já levava comigo. Você que faz a comida dele? Eu faço tudo. Amiga. Você faz tudo? Eu faço tudo, eu limpo, lavo, cozinho, advogo e corro. Mas eu acho que... advogo e corro. Mas antes disso, já tinha uma organização, assim, Mari, de deixar tudo bem estruturado. Sim. E até uma coisa que eu fiquei pensando, assim, até principalmente você também aí que vem desse mundo do corporativo, e eu sou do profissional de RH, e uma coisa que eu fico muito pensando é como é que era a vida das mães antes da pandemia. Sim. Eu não sei, eu acho que eu era mais nova e eu trabalhava 100% presencial, a gente não tinha tanta essa flexibilidade. Mas hoje eu tive a experiência, né, tanto a empresa que eu trabalho agora, quanto a empresa que eu trabalhei os últimos 5 anos, elas são muito flexíveis. Né? Sempre foram muito flexíveis, se tornaram ainda mais flexíveis pós-pandemia, de poder fazer bastante home office e de sempre incentivarem muito uma jornada flexível. Lá não tinha tanto. Eu acho que o Nubank também vai na mesma pegada de não ter aquele negócio. Você tem que estar das 9 às 18. Você tem que estar nas reuniões, você tem que entregar, mas... Ok, você fazer terapia no meio da tarde, você sair pra levar seu filho na natação, inclusive na empresa que eu tô atualmente, mas incentivavam, e os próprios gestores fazem isso, de colocar esses compromissos na agenda de forma pública. Porque eu acho que isso mostra, é muito importante. A minha chefe,
como líder e mãe, ela põe na agenda dela pra Sim. qualquer um ver. Eu também. Numa posição Eu de também. super alta liderança, tá lá. Uhum. Horário do treino Sim, sim. da coisa. E ela vai no clube e ela acompanha. Sim. E você olha, putz, então, que legal, porque eu sei Uhum. que quando eu for mãe, eu também vou ter essa flexibilidade. Como foi pra você isso? E como você também entende a importância para as mães poderem fazer a sua própria agenda? Meu, é ótimo, né? Na verdade, volta essa corta. Sim, eu acho muito importante ter essa flexibilidade e eu não sei como era antes da pandemia. Na verdade, eu sei, era sofrido, então é muito bom ter essa possibilidade, mas é um privilégio ainda, né? E eu não sinto que a maioria das pessoas tem essa possibilidade, como sua chefe tem, como eu tenho. Mas quem tem, eu digo, eu abraço de todas as formas e faço bom uso desse tempo. Sim. Então, eu acho que a gente precisa fazer bom uso do nosso tempo. Se a gente tem essa possibilidade, eu preciso fazer bom uso. E é super importante, né? Porque ter a possibilidade de ter essa presença no dia a dia de um filho é muito importante, é muito legal poder acompanhar no boxe, na natação, a mãe buscar. Ele fica muito feliz quando eu consigo fazer isso. Então, eu não sei se eu respondi muito bem essa pergunta. Super. Não, e eu tava pensando, porque, enfim, eu tava vendo uns vídeos falando que as crianças de hoje em dia estavam falando pros pais que elas não querem ser, tipo, CLT, elas não querem trabalhar numa empresa. Porque eu acho que a gente tá, e aí é muito das empresas aqui, agora eu tô falando muito do meu lado como profissional de RH, mas que eu acho que é muito importante olhar mais para os funcionários, não como mais pessoas que vão trabalhar só e não tem outras coisas. Sim. As pessoas querem se cuidar mais, Sim, as pessoas sim, querem tempo sim. para fazer as coisas que são mais importantes para elas. O trabalho não tá em primeiro lugar. Sim. É um fator, obviamente, um pilar super importante, Sim. mas não é mais o que a pessoa, né, a única satisfação. Sim. E eu acho que a gente veio, né, de pais com uma geração de, tipo, trabalharem Sim, muito, sim. né, e de fato por horas, e às vezes não ter no dia a dia um outro Sim, momento, era sim. só trabalho. E o quanto que as empresas precisam começar a ser mais flexíveis, porque eu já vi que essa nova geração, a nossa já tá vindo com uma coisa tipo, cara, eu priorizo, eu quero. Então, talvez se sim. uma empresa legal vier hoje em dia e não me der flexibilidade, putz, não Sim. encaixa na minha vida. Sim. Né? E eu acho que se o mundo não for, né, se o mundo corporativo não se atualizar e começar a Sim. entender que as pessoas agora têm outras prioridades Sim. também, vai perder. Ninguém mais vai querer trabalhar em empresas muito inflexíveis. Sim. Então, acho que até ainda de um lugar de como mulher, de como mãe, cara, pra mim é primordial estar em uma Sim. empresa que lá no futuro eu consiga. Que respeite, né? É, Que respeite. Sim. Porque por isso que eu não sei como era antes, assim, mas eu tava pensando, putz, eu não lembro das mulheres que trabalhavam comigo e eram mães conseguirem, trabalhando presencial, Sim. fazer esse tipo de coisa, né? Você Sim. acabava ficando muito restrita. Exausto. E comentários ainda, né? Sim. Infelizmente, em ambientes mais machistas, já, vai ter que sair cedo pra buscar o filho. Sim. Tipo, É, você... Era por isso que eu ia falar. evitava, não contava nos meus primeiros trabalhos, não contava que era mãe. Falava, não vou contar, porque senão vão falar que ela não vai entregar. Mas até eu tava lembrando que eu tinha uma chefe quando eu trabalhava em um escritório e me marcou muito, assim, que, igual você relatou, ela também não viu o filho dela dormir, porque quando ela ia embora, o filho Sim. dela já tava em casa, Sim. já tava dormindo. E eu ficava pensando, cara, será que é isso que eu vou querer pra mim, sabe? Será que Sim. é dessa forma que eu quero viver, a relação que eu quero construir? E é isso, eu acho que muitas pessoas não têm escolha, mas quando se tem, Sim. fazer o uso, né, desse privilégio. Exato. E Ju, já teve alguma época que você pensou em desacelerar, talvez, da corrida, do trabalho por causa da maternidade? Ou, enfim, né, tirar o pé de algum desses âmbitos? Boa, o ano passado eu tirei muito meu pé da corrida, porque ciclo de maratona é muito divertido, mas ele é exaustivo, né? E eu falo, pra você entrar nesse rolê de maratona, não basta estar bem fisicamente só. Você precisa estar bem mentalmente. Então, meu ciclo de maratona não foi um ciclo tranquilo. Como eu disse, eu tava com muita pressão no trabalho, eu me lesionei muito, e o Caleb tava iniciando a alfabetização. E eu senti que eu não tava 100% entregue diante de todas as coisas que eu tava fazendo ao mesmo tempo. E aí, 2024, eu falei, não, esse ano eu não vou fazer maratona. Eu quero correr, eu quero redescobrir o prazer pela corrida, porque eu saí da maratona falando bem assim, não quero, tô com bode, não quero ver isso tão cedo, não quero.
Saí, então, de uma forma que não foi legal. Então, em 2024, eu reorganizei as prioridades. Eu falei, olha, esse ano, o meu trabalho é a minha prioridade junto com o meu filho. E é pra isso que eu vou me dedicar. E aí, eu só corria por diversão. E foi muito importante eu ter respeitado esse meu processo e meu momento e ter entendido meu limite. Porque hoje eu sou uma corredora feliz, eu tô empolgada, eu fiz a Maratona do Rio e eu falei, eu quero outra, que legal, que prazer, muito gostoso. E aí eu acho que esse é o lance da corrida. A partir do momento que vira maçante, que vira uma obrigação, vou ter que correr de novo, aí não é prazer. Você não tem que correr. Eu digo para as pessoas, a gente já faz coisas tão difíceis, o trabalho não é fácil, a casa não é fácil. A corrida é para ser diversão. Então é muito bom redescobrir esse prazer, essa paixão, o olho brilhar. Eu mando mensagem pro meu técnico, entreguei um treinão. Então essa empolgação tem que ser assim, tem que ter essa empolgação. Então, eu acho muito importante a gente respeitar os nossos limites dentro do esporte. Então, tô vendo que tá ficando maçante, tá muito puxado, tá indo além. Eu tô ficando mal por conta disso, que não é nem meu trabalho, não me dá sustento. Vamos reavaliar. Tem uma frase que a Nath, que é uma das treinadoras lá do Nelson, onde a gente corre, falou uma vez, eu tava lá me arrumando pós-treino, e ela tava conversando muito sério com uma aluna dela. E ela virou e falou assim, olha, se a corrida tá virando um tema da sua terapia, eu quero que você pare de correr. Sim. Tipo, vai ficar um tempo sem correr. Sim. E aí eu só escutei assim, falei, gente, é isso. Tipo, e eu achei muito legal ela como treinadora virar e falar, não tá legal a sua relação, tem alguém que te dá esse choque de realidade. E a gente fazer esse olhar constante, né? Porque eu acho que é isso. A gente vai entrando nessa coisa de querer performar em tudo e leva muito da performance na corrida e de mostrar resultados na corrida. E tem que entender pra que você tá fazendo aquilo. Porque às vezes é porque você gosta, às vezes é pra provar algo pros outros, às vezes é... E aí perde todo o prazer. Então, até o movimento que a gente fala muito da volta do soft wellness, que é um movimento que a Isa trouxe pra gente no episódio, é uma tendência muito grande do mercado, porque meninas nos Estados Unidos mais novas começaram a ter burnout por conta do wellness. De se cobrar tanto em performar uma vida saudável, que aquilo tava virando uma performance, não de fato algo natural. Nossa, mas é exatamente isso, né? Até com leitura, por exemplo. Tem meta de livro pra ler. Cara, eu só quero um hobby, sabe? Só quero ler. A geração do BookTok, que começou a ser... Nossa, pra tudo eu preciso ter meta. 3 livros por mês. Pô! Tipo, gente, tem momentos que a gente não vai querer ler, assim. Tem momentos... E tá tudo bem, eu não vou. Você não vai querer correr, tá tudo bem. Mas eu acho que a gente tá num momento agora, com o crescimento da corrida, muito de performance. Aí eu acho que a gente precisa trazer... esses pontos são essenciais. Cara, acho que a gente sempre tem que, nesse mundo de rede social, acho que não só da corrida, mas de ser impactado com muita gente fazendo muita coisa, a gente vai descobrindo, às vezes perde a referência de quem é você e do que você gosta. Então, às vezes fazer um detox de rede social, às vezes você fazer umas reuniões com você mesmo, no sentido de você parar, tipo, deixa eu refletir, quem sou eu? O que de fato eu gosto? O que de fato eu tô achando que eu gosto porque os outros estão gostando e eu tô me sentindo na obrigação de gostar? O que pra mim é importante? Qual é a rotina que pra mim faz sentido? Eu sendo muito impactada, e aí eu começo a ver, gente que treina 3 vezes no dia. Aí eu começo, dentro da minha vida, que eu trabalho 9 horas, pelo menos, por dia. Que horas que eu vou treinar 3 vezes no dia? E assim, sem objetivo nenhum. Tipo, só porque, sei lá, outras pessoas não treinam. Não sei, porque eu sinto que eu tenho que performar uma vida wellness e treinar muitas vezes. E todo o tempo que eu tiver livre, eu tenho que estar treinando. Não, gente, às vezes eu quero ficar uma hora deitada na cama, rolando o feed do TikTok. E tipo, e tá tudo bem. Eu não vou, nossa, toda hora sua tem que ser produtiva. Não, tipo... E é isso, a sociedade dessa alta performance que saiu do ambiente de trabalho e tá sendo cobrada pra tudo. Tanto é que saiu uma matéria muito legal também de um tema bem interessante, que agora, tipo, fazer um Ironman ou fazer uma maratona é tipo você ter o novo MBA em Harvard. Então, quando você vira um triatleta que faz um Ironman, é a mesma coisa que você apresentar numa empresa, inclusive olhando até nessa visão de âmbito corporativo, nossa, então essa pessoa... Se ela passou no MBA de Harvard, o que você já pensa? Nossa, uma pessoa muito foda. Se o cara é um Ironman, se a mulher é um Ironman, nossa, é uma pessoa muito foda, que tem resiliência, etc. Então,
isso também tá sendo passado. É uma tipo, moeda social. É uma moeda assim, né? social, é Exato. 100% uma moeda social de, através disso, eu tô provando pra você alguma coisa. E não mais eu estou fazendo isso pra ser feliz. Mas sim porque eu tô querendo provar algo em troca. Então, acho que a gente precisa muito se questionar, assim, do que... Até esse ano, eu pensei muito se eu queria continuar fazendo maratona, se eu tava afim, porque no passado... Foi um final de ciclo com muita coisa junto, eu tava muito cansada. E aí eu fiquei nessa, não, mas tipo, aí foi um tempo de, não, mas eu gosto, putz, por que eu tô fazendo? Então eu não quero, performance. Então, eu acho que às vezes a gente entender por que a gente tá fazendo as coisas, é sempre importante voltar pra nós mesmos, né? É um exercício, fica pra você o convite, a gente tá escutando, o que é importante pra você de fato, o que você tá fazendo, porque os outros falaram pra você fazer. Ju, pra gente já encaminhando pro final, Tá. se você pudesse deixar uma mensagem pra mulheres que estão tentando conciliar tudo, que estão se sentindo sobrecarregadas, o que você diria? Persistir, ter resiliência e organização. Acho que é isso. A gente também tem um conselho pra quem tá escutando a gente agora, que independente do momento que você tá, se você tá se sentindo sobrecarregada, sentindo que você precisa se organizar mais, você ter a meia certa do seu lado nessa jornada muda tudo. Exato, porque a gente sempre fala aqui que a meia do corredor, inclusive que a Ju tá recebendo Eba, agora, obrigada. da Loop Sport, ela tá sempre com a gente pra garantir máximo conforto, respirabilidade e pra garantir que a gente vai conseguir entregar um treino, seja ele com qual propósito for, da melhor forma possível. Eles têm vários modelos diferentes da meia do corredor. Você pode escolher qual que funciona melhor pra você e pra cada treino também. Assim como a gente escolhe o tênis pra cada tipo de treino, a meia do corredor também tem essa proposta. Tem vários modelos. E é óbvio que vocês podem também garantir a de vocês. Ela já tem um preço super acessível, além de ser super tecnológica. Então, aqui no link da descrição do vídeo ou também aqui na tela tem o nosso QR Code. Você usa o cupom GIRLSRUN10 e pode garantir a meia do corredor pra seguir nessa jornada com você, seja ela qual for. Exato, e assim, o preço dela já é super acessível. Com o cupom ainda fica 1000 vezes melhor. Vocês podem adquirir várias pra testarem qual vocês gostam. E é isso, é a meia que acompanha você em todas as fases da sua corrida. E Ju, muito obrigada. Obrigada a por estar vocês. presente hoje. Pra quem não te acompanha, como que o pessoal pode te acompanhar? Eu acho que pelo Insta, né? Meu @ é Julia Dandara. Então sigam a Ju, acompanhem aí a Boa. rotina dela. E espero que... Desbravando a cidade. Desbravando a cidade, inclusive depois... Ela posta várias dicas de cafés legais, inclusive. E podemos muito marcar um encontro de corrida desbravando a Sim. cidade juntas, porque a gente adora também. E falando em sempre terminar a corrida num lugar gostoso pra comer, a gente também termina esse podcast Eba. Com um jantarzinho. jantarzinho maravilhoso, Boa. saudável. E que, obviamente, a gente fala... Ter uma boa alimentação e ter sempre parceiros e aliados no dia a dia de uma jornada, corrida, com muita coisa pra fazer, você poder contar com bombons pra manter uma alimentação gostosa, nutritiva e saudável, também te ajuda bastante. A gente, obviamente, vai comer aqui pós-podcast com a nossa convidada. É, que a gente tá deixando a Ju morrendo de fome. Já são 8h47, todo mundo aqui pra jantar. Obrigada, pessoal. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Não esquece de curtir, comentar, se inscrever, mandar esse episódio pras amigas e acompanhar a gente aqui. A gente se vê no Spotify e no YouTube do Sistema toda quarta-feira e no nosso Instagram com posts diários. É isso, um beijo e até o próximo episódio. Beijo.